Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo Poste, eles dão a sua opinião da política, à economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Então o tema hoje é a educação, ou seja, tem sido os temas quentes de 2023, ou seja, a classe dos professores reclama uma recuperação do tempo de serviço, revisão do modelo de contratação, salários mais justos e esta luta sindical tem trazido imensa instabilidade no ensino. O modelo educativo tem um papel importantíssimo na captação da atenção dos alunos para a escola e levam-se permanentemente novos desafios, como por exemplo a inteligência artificial. O ensino superior faz a ponte entre o ensino obrigatório e a economia propriamente dita. Em Portugal, existem cerca de 400 mil alunos no ensino superior. Sendo que a sociedade tem percepcionado uma decadência do nível de ensino, como é que algumas universidades e faculdades, nomeadamente a FEP, que estamos aqui hoje a filmar... Já agora, a FEP, Faculdade de Economia do Porto. A Faculdade de Economia do Porto, como é que a FEP tem visto a entrada dos novos alunos? A subida vertiginosa da média em 20 anos, que subiu de cerca de 14 valores para 18, em Economia e Gestão, é um facto. E então eu passava aqui esta questão já ao... Agora lembra-me que este é o primeiro episódio que nós fazemos on tour. On tour. O primeiro episódio fora do nosso bunker. E é o primeiro episódio com canecas e com café. Com canecas. Sim, é o primeiro episódio onde nós demonstramos aqui o nosso merchandising, ou a imagem do podcast. Pois, porque já gravamos outro para a frente que vão ver mais vezes. E é o primeiro episódio que nós fazemos de manhã. Sim. É verdade, é sempre às 11 da noite. E é o primeiro episódio também que damos visibilidade aqui ao nosso merchandising. Rabanadas com queijo. Rabanadas com queijo. É a melhor mesa de sempre. Já de reenquadrar uma coisa da introdução de João Tiago, que é, eu falei antes do episódio em off. E vai acabar por ser depois. Em off, que vai ficar por ser depois com as brincadeiras. Que é uma coisa que o meu pai modelizava muito e entra a carne e sai chouriço. E no meio nós temos que nos focar como transformar a carne em chouriço. Já agora sou vegetariano. Já há 20 e tal anos. Mas utilizo este modelo. Como o João Tiago disse, entram os alunos e o perfil é diferente do que entravam há uns anos e da mesma forma, para onde eles saem, o mercado de trabalho e a economia não tem nada a ver com o que era anteriormente. E estamos a olhar aqui para a fábrica de chouriços, entre aspas, que é a Faculdade de Economia, e traz imensos desafios. Sim. Pronto. Acho que podemos começar por dizer que a faculdade, como já foi referido, que tem a sorte de ter como matéria-prima, ou seja, a carne é boa. É boa qualidade. É a origem portuguesa. De facto, não há dúvida que nós temos a sorte de ter dos melhores estudantes, como as próprias médias indicam. Vem de zonas, como é que é? Zonas como é que é? Zonas demarcadas. Zonas demarcadas. Sim, exatamente. E, portanto, como nós temos estudantes de muito boa qualidade, e, portanto, matéria-prima de muito boa qualidade, é logo uma condição, digamos que necessária para o produto final não seja suficiente, mas é uma condição necessária para que o produto final seja de muito boa qualidade também. E apreciado pelas nossas empresas. E apreciado pelas nossas empresas, pronto. Então, nós recebemos uma matéria-prima. Eu considero que a faculdade depois trabalha relativamente bem a matéria-prima e fornece o produto final, de boa qualidade. E esse processo de transformação tem evoluído ao longo dos tempos? Tem, porque, reparem, a licenciatura, portanto, inicialmente a faculdade começou com a licenciatura em Economia, depois passámos a ter a licenciatura de Economia e Gestão, e a licenciatura de Economia na Faculdade de Economia tradicionalmente ainda continua a ser uma licenciatura de banda larga, ou seja, ensina Economia, mas também ensina
gestão, não é? Sim. Temos contabilidade, temos finanças, temos as diferentes componentes, temos operações, temos as diferentes componentes da gestão. E, portanto, é uma licenciatura de banda larga. Depois apareceu a licenciatura em gestão, portanto, para ir acomodando a evolução dos tempos. Depois mais um mestrado, começaram os mestrados, inicialmente o mestrado em Economia, depois o mestrado em Gestão. Depois apareceram mais tarde os mestrados de continuidade, temos 4, os mestrados de especialização, os programas de doutoramento em Economia e em Gestão, e sempre, periodicamente, os planos de estudos estão sujeitos à revisão. O professor esteve envolvido nesses processos todos ou acompanhou meio? Não, eu quando entrei só existia a licenciatura em Economia, era estudante. Entrou em 86. 86. Como é que era em 86, quem entrava aqui? Vindo de Miranda, de Douro? Não, eu podia ter sido, mas não vim de Miranda porque tive a sorte de meus pais olharem à frente e no 10º ano, em vez de ficar lá... Já veio para aqui, para o Porto? Vim para o Porto e estudei medicina. E como é que o ambiente em 86 era propício ao estudo ou era propício à borga? Era propício às duas coisas. E é importante também, em termos interpessoais. Eu acho que a parte da borga entre eu até nem sou muito de sair à noite, mas a borga durante o dia... Não, já foste. Foi muito importante para em termos profissionais. Cresci muito também, atenção. É porque tu tens uma universidade, neste caso esta faculdade, em que o objetivo é estudar. O objetivo é tu teres uma formação, mas é um ambiente muito complexo, porque tu, com essa parte social, ou seja, onde tu tens a associação de estudantes, tens os grupos académicos, e depois temos as associações todas, como a FEP Junior Consulting, a ISEC, e outras associações que surgiram, não sei, entretanto sei que surgiram. Os bombeiros da FEP, esse grupo foi criado por nós em 2000 e qualquer coisa. Mas já estão assim, e o que acontece é que é um ambiente tão complexo aqui, em que temos tantos fatores de interação, que é o que o Leite estava a dizer, ou seja, quem entra aqui não vem só para estudar, mas acaba por ganhar outras competências que não estava à espera de ganhar. Claro. E eu dou um exemplo. A minha adaptação ao mercado de trabalho foi excepcional. Eu nunca tive dificuldade em entrar, e o meu primeiro emprego depois de sair da faculdade foi numa grande multinacional, e não tive nenhuma dificuldade, ou seja, os procedimentos, a interrelação com as pessoas e tudo, e eu sei que adquiri isso, não só através do estudo... Das aulas, sim, mas fora das aulas. Mas fora das aulas, exatamente. Mas esse propósito em 86... a percepção que faço é, obviamente, tendo em conta os tempos, não acho que fosse muito diferente. De agora? Comparando os tempos. E a outra parte é que mudou bastante, a faculdade teve que mudar bastante. E a faculdade foi mudando porque foi-se adaptando às necessidades do novo tempo, não é? E continua a adaptar-se. Por exemplo, nós temos em curso agora a revisão dos planos de estudos das licenciaturas em Economia. Excelente. E quais são os objetivos desse plano de revisão? A revisão é acomodar a evolução dos tempos, não é? Por exemplo, agora está muito na moda, é muito necessário a questão dos dados, dos microdados. Análise de dados, análise de dados. Isso essas competências agora são mais valorizadas. É para acomodar as questões ambientais, as questões digitais, no fundo, as questões digitais. E portanto, essas revisões levam... Não querendo quebrar aqui o raciocínio, eu queria recuar um bocadinho. Entrou em 86, mas já estava aqui no secundário a estudar. Certo. Sozinho, a morar sozinho. Por acaso eu tive a sorte de estar... Tinha familiares. Tinha familiares. Okay. Mas depois a seguir vivi com 5 colegas aqui na faculdade. Okay. Eu por acaso não tive essa experiência de... Tive quase a ir para Braga, mas depois sou bifásico, entrei aqui na... Olha, já agora partilho uma história muito interessante sobre este FEPiano. Foi, quando ele entrou na FEP, eu lembro de dizerem assim, olha, o Amândio entrou na FEP, mas o Amândio é aquele que veio à semana de recepção, que faz parte da comissão de ano, que está inscrito no torneio de futebol, na FEP League, que vai às aulas, só entrou agora. Eu posso recuar aos exames, então eu tirei no primeiro exame de matemática, tirei 8. Mas eu queria falar sobre isso um bocadinho. Eu tirei 8 no exame de matemática e metia-me na cabeça que tinha que tirar 19 ou que nesse primeiro exame, e cheguei a uma altura na tua escolha que houve ali uma que não consegui fazer e tive um breakdown e tirei 8 no final. E depois, quando eu soube a nota do segundo, que foi 18, quase certeza que ia entrar.
E então, no momento em que soube a nota, a semana de recepção começava 2 dias a seguir. E o meu irmão, vieste? que já cá andava, disse assim, bem na mesma, dás o outro nome, dizes que chamas Pedro Branco e faz a semana de recepção toda. E assim foi, fiz a semana de recepção e só soube que entrei passado umas semanas. É amor à camisola. Agora a camisola, sim. Mas eu gostava de dizer, também não podemos esquecer isto. Se olhares para a missão da faculdade, a faculdade tem por missão ensinar economia e gestão na Universidade do Porto, investigar, portanto, produzir conhecimento sobre a economia e a gestão e transmitir esse conhecimento para a sociedade. Ok. Pronto, no ensino, o que é que eu posso dizer? Eu gostava que gostava de vos dizer isto mesmo, que é, no ensino, nós temos muito bons estudantes, não é? Tal Carmo de muito boa qualidade. Zonas demarcadas. Zonas demarcadas. Que quando chegam aqui no princípio, vocês sabem que até é muito exigente, muitos apanham um choque. Ou seja, Das notas. 18, Por exemplo, passam para 8. um até é o meu primeiro teste. Ainda acontece. Isso reduz muito a autoestima. Pois é, pessoas. pois é. Essa parte é a parte O choque, que o choque, sim. trabalhar muito bem e trabalham muito bem aqui no Serviço de Desenvolvimento e Carreira. Mas nunca é suficiente, portanto, criar autoestima. É um choque. Mas, pronto, então, em termos de ensino, gostava de vos dizer isso. Depois, tecnicamente, o que nos dizem todos os empregadores é que os nossos estudantes são, entre aspas, Mercedes, ou seja, têm fiabilidade alemã. Pois. Um amigo meu é vendedor da BMW, ele não vai gostar de ouvir. Também é. Tem fiabilidade alemã, mas digamos que um estudante que sai daqui, eles costumam dar muitas vezes esta mensagem dita de outras formas, que são corredores de fundo, de maratona. Pois. Ou seja, enquanto que noutras escolas são corredores de 100 metros, entram e depois percebe-se as falhas. E os da FEP, não. Bom, começam se calhar mais por baixo. Não? Eu acho, mas porque inicialmente vão para o mercado de trabalho com baixa autoestima. Humildade. Com humildade. E eu acho que saímos daqui com humildade. E com muita resiliência, que é, alguém consegue, agora, não sei como é que é agora, mas no nosso tempo, quem chegasse ao final do curso, de uma certa forma era um feito. Não é que fosse uma coisa extraordinária, mas envolvia muito esforço. E o que eu via às vezes com colegas meus e também no mercado de trabalho, é que admiravam muito essa capacidade de em face de um desafio, de não desistir, continuar até levar a bom porto. Eu acho que isso distinguia. Sim, é exatamente isso. São muito humildes, são até demasiado humildes, e vão crescendo. Não é? Eu lembro do meu processo, por exemplo, no BPA. Depois também Esteve na escola do BPA? Estive. Isso é uma grande escola. Sim. Eu não tive. Estive no BPA. Mas ia a uma praia que era a praia do BPA, em Miramar. Fiz lá surf e tudo. Meu pai trabalhou no BPA. Uma grande escola, ainda agora fala nisso. Sim, eu estive no BPA, pronto, depois na altura saí, eu passei por diferentes títulos, mas também acho que não é o assunto mais importante para aqui, mas quando saí foi para fazer a opção de fazer o doutoramento ou tinha que optar entre fazer o doutoramento ou continuar no banco. Mas, pronto, mas para dizer o quê? Para dizer que apesar de nós acharmos que é muito teórico, eu na altura fiz coisas que se não tivesse essa teoria não conseguia fazer, não é? Não conseguia mesmo. Depois, mas eu acho que dizer o que eu fiz, que acho que foi muito relevante. Mas eu acho que olhando para trás nem acho que seja muito teórico, porque em primeiro lugar nós temos imensas cadeiras de matemática e uma das coisas que mais me orgulha hoje em dia no meu trabalho é eu conseguir fundamentar as minhas decisões e sabê-lo fazer através de números e não se faz só através de uma leitura básica, conjugando tabelas, analisando várias variáveis, e isso noto que no meu ambiente de trabalho as pessoas também me valorizam por isso, ou seja, a faculdade, eu acho que os alunos da faculdade sentem isso quando vão para o mercado de trabalho, porque se estão em ambientes mais... raciocínio. Sim, exatamente. Muito raciocínio. Exatamente. E isso aumenta a nossa autoestima. Uma das coisas... No longo prazo. Exatamente, no longo prazo. É que estão a identificar todos. Como ao outro que liga para 3 polícias diferentes. E também tem aqui um fator que eu acho que é interessante, que é, pode não ser para todos os casos, o exemplo que eu vou dar, que neste caso é o meu, eu desde que saí da faculdade só tive 2 empregos. Ou seja, eu acho que esta constância é permitida por um fator que também é importante, eu saí daqui e fui ganhar
razoavelmente bem, se calhar em relação ao que ganhava se fosse um aluno de outra universidade. E isso permitiu-me dar uma estabilidade também muito grande e desenvolver competências a longo prazo na própria empresa. Mas esse período que mantiveste nesses 2 empregos, se calhar isso hoje em dia também tem a ver com uma questão geracional, porque se calhar Hoje em dia é mais difícil. Tem menos Mas os salários são mais baixos. Não é introduzir um tema, mas complementar, que é, eu também trabalhei em Lisboa, e isto que nós estamos aqui a falar, eu senti em Lisboa, mas enquanto cá dizia, ok, eu pela experiência dos alunos passados da FEP, pronto, entram mais humildes e são mais resistentes, isso. E eu não sentia tanto isso, lá sentia que algum desconhecimento, uma valorização maior das faculdades de Lisboa, e depois, com o tempo, acabam por reconhecer isso, ou seja, não é só fama, mas é mesmo na prática, acabam por reconhecer isso. Ou o pessoal lá do Norte, não é? Sim, é feito figura diferente, mas formado lá naquela faculdade do Norte. E acho que devemos ter muito orgulho dos nossos ex-estudantes, não é? E depois também a propósito disso, eu costumo dizer muitas vezes que nós podemos alterar tudo, mas há uma coisa que não conseguimos alterar, que são os nossos ex-estudantes, não é? Portanto, é o nosso stock. Podemos alterar todos os fluxos aqui para a frente, mas o stock, esse não conseguimos alterar. E orgulha-nos os nossos ex-alunos, acho que são um motivo de orgulho e são a nossa os embaixadores. A nossa bandeira. Sim, são os embaixadores. E no futuro? Que alunos é que vão sair daqui? Eu acho que vão continuar a sair alunos tecnicamente com a mesma fiabilidade. Mas técnicas diferentes, mas diferente do que... Agora existem coisas diferentes. Quais são os desafios? Os desafios são... Tens de continuar a dominar os conceitos básicos da economia e da gestão, não é? Portanto, porque sem isso não consegues fazer nada. E depois, associado a isso, tens que ter as competências que o mercado te vai exigindo. Portanto, neste momento tens que ter competências em termos digitais, tens que ter competências em termos de competências relacionais também, tens que ter competências, tens que estar preocupado com a questão da transição energética, essas componentes novas que vão surgindo sem nunca pôr em causa os princípios básicos da economia e da gestão, porque aí assenta tudo. Mas isso é mexer um bocadinho com o corpo docente, ou seja, como é que estamos a preparar também o corpo docente para essa... Sim, o corpo docente, eu gostava de saber isso. Pronto, o corpo docente, o que é que acontece? É de chicote ou é de palmadinha? O corpo docente, em geral, acho que neste momento a faculdade tem à volta de 190 professores, doutorados. Ora bem, eu fiz aqui um trabalho de casa e eu tirei aqui uma informação que, já agora, Sim, o professor Óscar Afonso, desde 21 de março, que assumiu a direção da Faculdade de Economia do Porto. Já agora vamos fazer a apresentação. Vamos fazer. Quero falar assim, aqui este convidado parece que percebe do assunto. Será que Quem é este? Mas quem é? Acho que é um ponto muito importante. Sim. Óscar Afonso entrou na faculdade em 1986. Certo. E desde então que licenciou-se e doutorou-se. Sim. E passei pela BPA, não é? E, portanto, os meus empregos também foram, na altura, o Banco Português do Atlântico e a faculdade. Foram os meus 2 únicos empregos. Pronto, e já dá aulas o João está a se sentir lisonjeado. João Tiago, pessoas que têm 2 empregos vão longe na vida. Mas a ti que cadeira que deu aqui ao João? Foi Comércio Internacional. Comércio Internacional? Sim. Economia Internacional. Sim. Acho que foi a professora Hortência. Não, era negócio internacional, Hortência Barandas. Economia? Gestão. Gestão não. Economia internacional era na altura opcional, eu creio. Ok. Era opcional, que eu nunca. Era opcional, então não tive. Apesar de agora trabalhar nos mercados externos, mas. Era opcional. Pronto, mas é isso. Da Economia Internacional. Macro também dei. Dou nos mestrados crescimento económico, que eu não fiz a tese de doutoramento. Curiosamente é algo que os alunos têm pouca experiência em crescimento económico. Pois. E os professores também. Pois. Mas pronto, eram uma aprendem a teoria. Aprendem a teoria do crescimento económico. Na prática é que não se vê grande coisa. O país. Mas o caso português é um caso que não por mais. Então os case studies são todos dos estrangeiros. Sim. Como não fazer, eles vêm cá buscar. Eu costumo dizer que para crescer de uma forma sustentada não há muito que inventar e
temos A que minha aprender. avó dizia que tínhamos que beber leite. Para crescer, sim, fisicamente é verdade. Não, mas para crescer, é um país para crescer. Mas a minha avó dizia para comer peles de bacalhau. Ah, era? Sim. Isso dá muito leite, acho. Vamos lá. Para crescer o país, de forma sustentável. Para crescer de uma forma sustentável, ou seja, para termos o PIB real, potencial natural a crescer, não é? Nós precisamos de. Basicamente são 5 coisas. É a questão das instituições, e nas instituições depois o podemos desdobrar, mas a lei e a ordem, portanto, onde se mete a justiça, Ok. a saúde, a educação, portanto, tem a ver com a qualidade das instituições, que eu acho que em Portugal deixa muito a desejar. Depois ter os fatores produtivos mais importantes a crescer, em quantidade e em qualidade. Os fatores produtivos mais importantes, que é o trabalho, em taxa de natalidade e o capital humano, e o capital em quantidade de investimento e a tecnologia. Sei, nós somos bons em tudo. Nós somos Nas por instituições, acaso, na taxa de natalidade. Não, eu por acaso estou a dever à taxa de natalidade. Hã? E não fiz Estás a nada. dever. mas estão a ver, mas a questão é mesmo esta. O nosso investimento também fica aquém. Pois é. E, portanto, somos- é sobretudo uma questão de instituições. Professor, Não sei se mas- vocês conhecem aquele livro do Darren Asimoglu e do Robinson, que é Porque é que as Nações Falham. A gente vai pôr aqui no. Vamos para aqui no rodapé e No vamos rodapé. negociar com a FNAC ou com a Bertrand. Sim, sim. Vamos comprar uma coisa. Quem Mas comprar esse através de livro- nós esse tem livro é 10% de notável. desconto e nós ganhamos. Quanto é que nós ganhamos com isso? Não sei. Nada. Temos que negociar, nada. Um sugerimos, um foi sugerido pelo Mas Mário era Rebelo, bom, que era era o bom. 2030. Não, mas este livro... Como é que chama? Fala sobre as instituições. Porque é que as nações falham? Ah, já Porque é que as nações sim, sim, As sim. nações falham basicamente por causa das instituições. Sugestão aqui no rodapé. Devido às instituições. Mas isto- Então, se a causa é conhecida, Leite, deixa-me Se- fazer ele não fez a pergunta dele. Acabei se a de causa é apresentar o conhecida. nosso convidado. Está bem, está bem. Vai lá. Sabes que a vantagem de não estar preparado Não está preparado, é isso. é que depois no momento. Então o professor tornou-se diretor da faculdade em 21 de março, mais ou menos. E segundo eu li, está a liderar uma faculdade com 181 professores, 58 funcionários e quase 3.200 alunos inscritos em licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Ou seja, o desafio É grande. é valente. Sim, o desafio é grande e então a propósito disso, dizer que no ensino o que temos que fazer é, tendo em conta que produzimos pessoas com competências na economia e na gestão com qualidade que o mercado reconhece, só temos é que ir ajustando a oferta formativa de maneira que isso continue a acontecer. Podemos voltar aos professores, que estávamos a falar há bocado, como é que isso se consegue. Os professores são receptivos às mudanças porque há aqui muita investigação relevante na faculdade. Nós temos o CEFUP, que é um centro de produção de conhecimento e, portanto, as pessoas participam e vão-se atualizando Ok. por aí. Além disso, está a haver uma grande renovação do corpo docente. E, portanto, com essa renovação do corpo docente, não é, também entram as novas ideias e há aqui um refresh, não é, a esse propósito. E, portanto, é feito por isso. Depois temos a investigação que, então, se olharmos para as concorrentes principais, estamos ao nível das concorrentes principais, embora às vezes pareça que não, porque somos maus naquilo que vou dizer a seguir, na minha opinião. Portanto, mas em termos de investigação estamos ao nível, podemos melhorar sempre, eu acho que temos espaço para melhorar muito, e depois o impacto na sociedade, na transmissão do conhecimento. Vamos fazendo, mas eu acho que aí temos que melhorar imenso, ou seja, Há margem para melhorar. em vez de, acho que não se pode interiorizar, fechar, tem que se abrir. Por acaso E aí- está conforme aquilo que eu li. Pronto, 3 variáveis: ensino, investigação e impacto na sociedade. E, portanto, temos que abrir a faculdade ao mundo, não é? À sociedade. E é nisso que estamos apostados, e eu acho que essa parte fazemos-la mal, ou pelo menos damos ideia que a fazemos mal. Nesta terceira parte, Na terceira impacto. parte, impacto na sociedade, ou seja, a nossa relação com a sociedade tem que ser muito mais aberta, e, portanto, tudo aquilo que se E em faz termos aqui- concretos, o que é que lhe passa quando o seu professor, olha, daqui a 5 anos, não vamos pensar não em mandatos, antes de começarmos o episódio falamos nos ciclos políticos, 4 anos, vamos pensar mais a longo prazo. O que é que o professor vê, qual a sua visão e onde é que queria que a Os ciclos faculdade aqui da estivesse direção nesse da- terceiro pilar? Eu gostava que a faculdade estivesse ao nível das melhores concorrentes. E, se possível... O que é que seria? O que é que seria? Significa que todo o conhecimento... Olha, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Isso. Eu tenho um gabinete que está no plano de ação e já começou a operar,
e que vamos intensificar com recursos, que é o Gabinete de Estudos Económicos, Empresariais e Políticas Públicas, que em princípio vamos fazer em parceria com a PBS, porque entretanto foi criado um consórcio. Nós damos Desculpe, PBS, Porto Business School. Nós damos os cursos conferentes de grau, elas dão os cursos conferentes de não grau, portanto formações, MBAs, formação executiva e pós-graduações, e nós criamos agora uma entidade que é o UPBE, e essa entidade, portanto, um consórcio das duas, tem como direção quem? O diretor e vice-diretor daqui da faculdade e o diretor e vice-diretor de lá, sendo que o diretor da Faculdade de Economia é o Diretor-geral. É o diretor-geral, se quisermos chamar assim. Ou, pode chamar manda-chuva. Manda-chuva. E então, eu tinha esse gabinete, que já está a trabalhar aqui numa destas salas, e esse gabinete é precisamente para produzir conhecimento para a sociedade. Imagina, tem que ter, em cada momento do tempo, se há um problema de inflação, a faculdade tem que ter uma opinião sobre isso. Okay. Se há um problema de habitação, a faculdade tem que ter uma opinião sobre isso. Tem que ter uma análise da conjuntura, tem que fazer projeções sobre a economia, tem que ter um barómetro. E tem que aparecer nas notícias. Pois, porque uma das coisas, porque nós não somos uma faculdade que produza algo. Por exemplo, as empresas facilmente se associam à faculdade de engenharia, por exemplo, com a finalidade de melhorar um produto ou um serviço. Mas nós é mais difícil. Tudo o que vier a ser produzido nesse gabinete, que começou agora, não é? Só começou agora, irá ser disseminado pelos órgãos de comunicação social e por uma rede grande, portanto irá ser oferecida à sociedade. Acho uma excelente ideia. Pois é. Eu próprio estou a sentir o entusiasmo. Sim. E é muito diferente do que era quando nós E isso vai de estudávamos cá. encontro ao que estava a dizer o impacto na sociedade, porque aí vai ser visível. Naquele momento, se há um problema de qualquer sobre que relaciona economia e gestão, a faculdade tem que ter uma opinião. Pois. Pronto, Isso é muito importante. É o objetivo desse gabinete. E depois produzir de forma sustentada, tipo a nossa conjuntura, mas aí a 3 em 3 meses, pronto, vamos fixar deadlines, que obviamente têm que estar alinhados com a saída de dados das principais entidades, não é? Vamos nós próprios, se calhar, ter projeções, vamos nós próprios fazer estudos sobre mais profundos, sei lá, por exemplo, a demografia é um assunto que nos preocupa, então se calhar vamos ter um estudo mais aprofundado sobre a demografia. Podemos ter depois, sei lá, podemos ser desafiados, já fomos desafiados há pouquinho tempo pelo vereador da Câmara do Porto, neste caso o Ricardo Valente. Podemos ter também estudante desta casa. Pois. E ainda é professor? É. Olha, por acaso foi um dos professores que eu gostei mais, com quem aprendi mais. Pronto, e estás a ver, portanto, a ideia é mesmo esta, é posicionar, oferecer à sociedade conhecimento de quem está, que aqui é tido, que aqui é básico. Uma das Lança o coisas... desafio. Diz. Lança o desafio para... Percentualmente, quanto é que o PIB vai crescer por isso por ano? Graças à economia. Se tudo está bem. Futurismo? Não, assim, 0,1? não pode isso depende um pouco da Faculdade de Economia. Depende mais do ouvinte do que do... E depende muito, Ok, depende mais da sociedade como um todo, mas é um contributo. Eu vou dar o exemplo. E dá valor, isso acrescenta valor. Aquele exemplo que eu vos falei há bocado, acho que foi em off, da medição do peso da economia não registada em Portugal, que era na altura feito pelo Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Isso motivou muito, e eu sei que motivou, porque já tive diretores gerais, diretores da autoridade tributária, a dizerem que isso motivou muito o combate à fraude fiscal. Perceberam o que estava em causa, não é? Quando nós lançávamos aqueles números. Então, se nós... E também se verificava o impacto na sociedade, essa informação que se saía. Se nós com a produção de conhecimento que oferecermos, contribuirmos para melhorar políticas, por exemplo, não é? Já estamos a... É esse o contributo que podemos dar. E para as empresas também, se permitirmos, com a informação que prestarmos, permitirmos, portanto, dar-lhe a conhecer o estado atual, ou o estado da coisa, o estado da arte, para tomarem melhores decisões. Sim, eu acho que esse sair da casca, que é uma coisa que se calhar nós na nossa altura não víamos tanto, ou seja, tínhamos professores reconhecidos, mas não tínhamos, se calhar, não tínhamos essa visibilidade de ter, por exemplo, diretores que saíssem tanto da faculdade, que foi uma coisa que falámos no outro dia. E eu acho que é muito importante o trabalho que o professor está a fazer em estar em alguns organismos que realmente levam o nome da faculdade para fora, que não é só dentro destas paredes, porque nós sempre vimos que a faculdade era um bocadinho fechada.
Eu não sei se estou. O que eu quero é virar a faculdade para fora isso. e, por via desse gabinete e de outras coisas, conseguir. E convencer as pessoas que isso é possível, porque eu acho que mesmo dentro da faculdade, eu acho que isso não foi nunca era uma visão da sensação que eu tenho. Ou seja, éramos muito introspectivos. E eu acho que mesmo com os alunos, parecia que essa cultura estava muito entranhada. Era. Se nós formos bons, isso já chega, não é necessário virar para fora. Pois. E eu fico muito contente por ver que o seu professor, não é, tem essa intenção E de acho que virar... Eu, por exemplo, só para Virar esse- isso é uma mudança cultural muito grande. Do plano de ação que eu propus, pronto, imagina, começou no dia 22, entretanto, passou quanto tempo? Já 2 meses. Já. O Amanda deve saber. Menos 2 meses. O Amanda, não fizeste as contas? Menos de 2 meses, o Amanda não sei se está a dormir. Sabe que são estes momentos que captam a audiência? É parte. Estas partes chamam por só, acaba por ouvir o conhecimento. Eu ainda Só tenho quer aqui duas histórias agregar. para contar Não, sobre mas a faculdade. deixa-me só dizer isto. Mas, pronto, estas 2 meses que não acabaram ainda, já operacionalizámos o clube de gestores, que tem CEOs ligados à faculdade, que nos estão a dar os contributos que nos vão apresentar um caderno de encargos, vão nos desafiar, no fundo. E já reunimos, portanto, isso é público e portanto, estão a produzir isso. E, portanto, isto é uma forma também de nos abrir Claro. à sociedade. E está operacionalizado o gabinete, não é? Estamos agora a montar, mas isto não pode ser tudo no mesmo dia, não é? Mas ainda já foram feitas essas 2 coisas, já acho É bem bom. já é Olha, sim, 7 sim. dias? Não, quando é que se descansa? No 7º ou no 8º? Eu não sei. Já falaste disso e eu já disse que não percebo da religião. É o domingo que se descansa. Onde descansa? E depois queremos também criar um gabinete de projetos em relação com empresas, não é? Por exemplo, eu olho e vejo que nas contas da faculdade a prestação de serviço ao exterior não tem relevância. Mas isso também não está Isso tem que passar a ter. Mas isso não está um bocadinho também na esfera dos alunos? Por exemplo, em algumas associações que existem, por exemplo, a FEP Junior Consulting que faz trabalhos para as empresas, não é? Mas tem que ser de uma forma mais... Uma coisa não substitui a outra. Claro, Mas, por exemplo, complementa. deixa-me só dizer-vos também que a faculdade, não sei se já tem, não sei se sabiam, mas está aqui ao lado a ser construído um casaria de lamas, podemos ir ver, que é um grande espaço, e nesse espaço grande, onde a faculdade está a investir 2 milhões de euros, onde a universidade e a faculdade, 2 milhões de euros, e a ideia é mesmo que aquele espaço seja um espaço para incubadoras de empresas, Ok. para Pois. Tipo um hub, inovação, sim, Ok, claro. para onde irá, por exemplo, o CFU, porque é um centro... Mas onde é que é? Onde era a tenda da Fab Street? Não, aqui, Ok. neste casamento. Né? Era uma casa abandonada. Casas, são 10. Sabe que eu conhecia lá pessoas que moravam lá e fui lá convencê-los a sair de lá. Eu fazia voluntariado e um deles arrumava carro. sim. Arrumava carro E morava lá? Não queriam sair de lá e a Segurança Social ligou aos voluntários para ver se a gente ia lá convencê-los, eu me ia lá convencê-los a sair. Pai, há 5 anos. Pronto, mas estão a ver, mas para aí vai a FEP Junior Consulting, vai a outros organismos estudantis que estão ligados à inovação, à criação de empresas. Sim. Tem obras, estão a fazer o edifício, já sei quando é que é. E o objetivo é mesmo esse, o que também liberta espaço aqui para outras coisas, não é? Neste edifício. Eu acho que estamos muito apostados nisso, mas isso pronto, é algo que naturalmente já vinha da anterior direção Claro. para manter e para reforçar essa questão do gabinete da relação com empresas e de projetos, não é? Aproveitando aqui também o mote da parte posterior, também a faculdade este ano faz 70 anos, não é? E temos aqui um conjunto de atividades que se calhar era importante divulgar. É isso, muito obrigado. Vamos lá. Pá, estes tipos nunca mais vão ao ponto. Finalmente! Exatamente. Faz 70 anos no dia 28 de maio, mas no dia 28 de maio, como é domingo, Temos que descansar domingo. Vamos comemorar no dia 2 de junho, que é uma sexta-feira, a sexta-feira seguinte. Porquê? Porque nós queríamos que no primeiro dia tivesse como oradora principal do evento alguém que fosse da Faculdade de Economia e que fosse uma pessoa seminal, muito reconhecida e que tivesse um cargo muito relevante.
Então, e neste caso tem 2 em 1, porque para além de ter um cargo muito relevante, é mulher, não é? Também é importante nos tempos. Pois é. E tanto é a professora Elisa Ferreira. E então no dia 2 de junho nós vamos comemorar o dia da FEP, da parte de tarde, onde entregamos diversos diplomas. Para além disso entregamos o Prémio Carreira, que este ano vai ser dado com todo o mérito a uma pessoa notável da faculdade. Para já não queria revelar. Não, nem preferência clubística, Sim. que não é nossa. Senão podem chegar lá. Tu não apanhaste há bocado? Eu apanhei, agora já vais ter que cortar essa parte. Porquê? Não tens, não estamos a referir. Ah, não? Não. A parte clubística pode dar a entender. Não. Há muitas personalidades de Braga. Sim, Pronto, também nesse dia. Estás a confundir as pessoas. Sim. Nesse dia também vai ser lançado um livro em memória do professor José Silva Costa, que foi diretor da faculdade durante Sim, muitos sim. anos. Era no nosso Nossa tempo. altura era a professora Jacó. Exato, pronto. E depois temos então, no final do dia, uma conferência preferida pela professora Elisa Ferreira. Temos uma comissão de honra que é constituída por 70 figuras, não podia deixar de ser. Algumas são institucionais, mas tirando as institucionais, a maior parte são todas de figuras proeminentes da Claro, faculdade. e as pessoas têm que saber que isto é aberto a todos os ex-alunos e alunos toda a gente pode participar nas comemorações. Imagina que apareciam 1000 pessoas. Imagina que apareciam 1000 pessoas. E cabem aqui 1000 pessoas. Até não cabem. Está bem mais. Parafraseando o outro senhor vindo para a nas festa. festas da faculdade Fape Street, quanto é que conta? Eram 2000. Eram 2000 e quem? 2000 e tanto. É? Então, Sim. Pronto, mas então nós temos. E a pessoa não aproveitou a deixa das 1000 pessoas. Não, eu Que quer fazer o- Eu vou dizer agora. É o seguinte. Ah, ok, ok. No dia 2 de junho, então, eu queria que a FEP se enchesse de fepianos, não é? E depois temos logo a seguir o evento seguinte, é no dia 7 de julho, um jantar no Palácio da Bolsa, que aí sim gostaríamos muito de juntar mil fepianos pessoas. no jantar comemorativo dos 70 anos. Sendo- 7 de julho. Sendo que o último foram 600, né? No dos. Foi a comemoração dos 50 anos, sim. Pois. Dizer também É que temos alcançável. uma conferência em setembro, no final de setembro, mas o programa vai ser divulgado, mas só ficaram as dicas Sim. para Save to Data. Em final de setembro vamos ter uma conferência sobre gestão, com 2 moderadores principais e 2 comentadores da faculdade. Em novembro vamos ter uma conferência sobre interdisciplinariedade, com 2 oradores principais, 2 comentadores da faculdade. Em fevereiro vamos ter a comemoração da primeira aula, do início da primeira aula, que foi no dia 5 de novembro, a primeira aula da faculdade. Nesta? Não. Não, Na Praça Não. Juliana, Ah, ok, na Praça Juliana. Faculdade de Ciência. Sótão. No sótão. no sótão. E, portanto, mas no dia 5 também é domingo, fica dia 6, comemoração da primeira aula. Depois vamos ter outra conferência em fevereiro, dia 23, porque para o ano, portanto, o edifício faz 50 anos e o nosso edifício é lindíssimo, Pois é. classificado. Portanto, 74. mesmo- Vieram para aqui em 74? Sim. Sim, correto. Portanto, 4 ou vem, 5? 4. 74. portanto, o que significa que temos 50 anos de edifício, então vai ser no dia 20, em março, esse eu sei que é dia 23, porque faço anos nesse dia, portanto. A puxar o bolo. Ficámos a saber o Vamos signo do começar. professor Oscar Afonso. Sabe qual é? Peixe? Peixe. É peixe. E Nós então, somos todos Todos touro. peixe. Não, estou. Já fizemos anos. E então, pronto, essa é sobre arquitetura. E depois vamos ter em maio uma conferência final sobre. Estamos a pensar trazer uma prémio nova, que já não queria revelar, mas. Que é do. Também é de não queria Braga. revelar. É de Braga. Não vamos dar pistas. Não vamos dar pistas. E, Já demos a principal, ganha um prémio Nobel. e para além disso, para além deste, do que acabei de referir, deste ciclo grande de conferências, vamos ter eventos culturais. Não é? Temos como media partner o público, que vai fazer portanto, a divulgação de revista de crónicas antes e depois de cada um dos acontecimentos. Vamos ter podcasts e nas redes sociais do público, vai se associar a nós. Sim, Muito bem. vamos colar também. Nós também vamos tentar nos colar. Vamos tentar colar. Obrigado. Mais melhor, quanto mais Eu tenho outra ideia. Eu só queria enfatizar aqui os 2 eventos. 2 de junho, o início das comemorações. comemoração dos 70 anos da Faculdade de Início das Economia. comemorações. Início das comemorações, aqui na 7 faculdade. de julho,
7 de julho, Palácio da Bolsa, jantar com 1000 pessoas, 1000 fapianos. Aberto a Mil toda a fabianos. gente. Aberto a Eu toda queria a referir gente. outra coisa, antes de terminar, que é, no seu Aberto. tempo, o seu professor já devia haver isso, mas na Serenata de Economia, na Igreja de Santo Ildefonso, Correto. havia sempre alguns fapianos que, a brincar, viam uma oportunidade de negócio e vendiam bilhetes para um evento onde não era necessário ter bilhete. Até era, os lugares em pé era a 2 euros e os lugares sentados eram 1 euro. Quando introduziu nos escudos, ou seja, os lugares em pé eram mais caros e o pessoal não sabia comprar para as famílias e tal, e no final esse dinheiro revertia, o pessoal bebia assim uns copos e tal. Não, revertia Era para... empreendedorismo. Era empreendedorismo. E a minha questão é, se já existem ex-alunos a vender ingressos para estes eventos. Estás a dar aqui uma ideia de meter já... Pois é. É uma ideia de negócio. Olha, mas tu tinhas uma história engraçada sobre a tua vida aqui, não é? Bom, todos temos quantas histórias é que nós não temos. Em relação ao bocado, falou do choque das notas do secundário Sim, para... ao primeiro ano. Eu senti isso, nem senti muito porque no secundário não era assim brilhante, mas deu o suficiente para entrar na faculdade. E o meu irmão já cá estudava, ele é 2 anos mais velho. Daí eu ter vindo à Semana de Recepção sem poder, foi um bocado por influência dele, que neste podcast ele é denominado por Pimbas. É objeto de brincadeira. Pronto, ele deixou-se arrastar um bocadinho também no curso, eu fiz um bocadinho mais rápido que ele, mas pronto. Ele dizia aos meus pais que estava a fazer melhorias, dava aquelas desculpas. E E houve atenção- uma cadeira que eu tive que fazer com ele, um exame. Eu não tinha estudado, nem ele, e sabíamos que nenhum de nós ia fazer aquela cadeira específica. Eu não vou revelar a nota, mas eu apostei com ele que ia tirar mais um valor do que ele. A diferença foram 0,9. Tu perdeste. Perdi. Eu tenho outra história do teu irmão, que é, e ele no primeiro ano foi um desastre, mas ele inscreveu-se em cadeiras do primeiro ano e do segundo ano, tinha créditos. E andou, pai, meio ano, até toda a gente, porque eu já fiz uma cadeira do segundo ano. E ele tinha feito, por causa da questão dos créditos, tinha feito Ciências sociais. PO. Não, Foi PO, PO isso. era do segundo ano. Psicologia... De psicossociologia das organizações. Corretamente. Andou até toda a gente tinha uma cadeira de segundo ano, mas o primeiro ano Do primeiro ano. foi uma desgraça. Em relação a isso, de fazer cadeiras ou não, depois eu também tinha. Pronto, eu vou regular isto, mas também não era assim, não era muito bom. Se olharmos Não para os era dias- para saber. Não era para saber. Ora bem, os meus pais têm a 4ª classe. A forma como eu provava que andava a estudar e que não andava aqui a gastar dinheiro à toa, era sempre que fazia uma cadeira, tirava mesmo aquela chapinha da cadeira e colava na minha pasta. Chegava a casa, olha mãe, já fiz mais uma cadeira. Estas cadeiras classificadas. Pronto, e na altura, pronto, aquilo servia para o imobilizar, para o Então mobilizar foste da tu. faculdade. Então foste Se aquilo tu. fosse para arranjar, já não tinham identificação da cadeira. Então foste tu. Eu é que não consigo encontrar a minha pasta. Porque Isso já ainda prescreveu? tenho- Isso já prescreveu esse crime? Acho que sim. Tá bem. Já foi há uns aninhos. Ou seja, sempre que fazia uma cadeira, tirava uma. Mãe, já fiz mais uma cadeira. Ah, meu filho, ela ficava orgulhosa. O meu irmão não tinha nada disso. Olha, vocês têm mais alguma questão? Não. Eu posso só lançar uma última. Como é que as universidades estão a ver agora a inteligência artificial? Acho que é interessante discutirmos um A perspectiva bocadinho. do aluno ou a perspectiva... Não, eu não sei, como é, que tem ser discutido, profissional? como é que tem discutido esta questão? Ou tem perguntado à inteligência artificial o que fazer? Pois é. A inteligência artificial é assim, está aí, ninguém vai conseguir parar isso e, portanto, e bem. Mas vê-se como mas vê-se. Não, eu acho que isso vai revolucionar um bocadinho, vai revolucionar tudo, não é? Temos de estar atentos e temos que aproveitar a inteligência artificial, temos que aproveitar para melhorar, Pois. e não não podemos interpretar a inteligência artificial como algo que nos vem substituir, não, mas Aproveitar. algo como complementar. não é? Pois. Eu tinha referido noutro Mais do que episódio substituibilidade é complementaridade que pode haver. Ainda mais que vamos referir mais à frente, que isto é uma viagem no tempo, mas que um dos desafios da inteligência artificial era o aceleramento ao nível do research, ou seja, porque nós não temos que estar, se calhar, a ir numa biblioteca. Mas isso já acontece agora, repara, eu quando comecei a fazer, quando fiz a minha Sim. dissertação de mestrado, eu passava montes de tempo na biblioteca Mas com a a- fotocópias. Já havia morcegos? Já viam lá morcegos? Não, por acaso não havia. No nosso tempo viviam lá morcegos. Havia morcegos. Pelas obras De volta e meio. Agora pelas obras não. Mas pronto, mas No vosso tempo também havia morcegos? Não. No meu tempo havia. Vocês não iam à biblioteca? Não, Eu ia. mostrava. Viviam lá uns morcegos. Não, mas agora não.
E pronto, mas passava, só para dizer que passava muito tempo na biblioteca, no fundo, para rever literatura, não é? Para fazer Claro. À procura dos papers e A isso. fotocópias acho que é mal vista hoje em dia. Não, sim, mas agora é tudo, está tudo. Agora, PDF, agora é PDF. Tudo PDF, tudo digital, não é? E, Agora em jeito de isso brincadeira. também isso já acelerou muito. Pois. Acelerou muito. Boa. Porque não está tudo digital. Temos as bases de dados, está tudo digital. E, portanto, E nesse fazer aqui uma sentido, piada. Já era rápido. mas a inteligência artificial ainda nos pode ajudar. Pois. Não é? Porque O Amando vai fazer uma piada, isto é que nos traz audiência. Essa questão das impressões. O outro sujeito, o Frederico, foi exonerado porque tirava muitas fotocópias. pois é. Quem? O Frederico, o do governo. O Galamba. Sim, Mas milhares. E ele tirava muitas fotocópias Milhares. e não sabia para quê. Se calhar era para investigação. Não sabia. Ele era investigador, ele era professor, não é professor? Jornalista. Não, é Não, jornalista. mas é doutorado. Não sei se não é umas Eu aulas. acho que ele Acho que é faz parte doutorado. dos quadros da RTP. Agora sim, agora. Sim, mas eu acho que ele é doutorado. Pois. Não sei, mas só estará. Pronto, isto era uma parte. Pronto. Esqueci-me o que ia dizer. Pronto. E então. Impressões de investigação. Não, já sei. O gabinete, está previsto algum estudo aqui do gabinete sobre a inteligência artificial? Pode estar, sim. Sim. Anseio por isso. Sim. Pode estar. Eu acho que é preciso ter cuidado na quantidade de informação que se tira desta fonte. Ela está Sim, aí. tens que pensar o que é que. Tem que ser. Ela está aí. Não, é assim, reparem, quando, sei lá, há 10 anos atrás, quando colocáramos num tradutor qualquer mudança para uma língua qualquer, a tradução era horrível, pois. não é? Se fizerem agora, a tradução Foi a primeira é quase perfeita. Pois é. E tanto a inteligência artificial também está a começar naturalmente, se eu lhe dizer, olha, quero os estudos sobre canalizem lá, e ele diz-me, pode-me dizer isso, mas se eu tiver o cuidado de depois ir ver cada um desses estudos, se calhar... Pois, ir confirmar. Pois é. Mas daqui a uns tempos, que eu não sei, que não deve ser muitos, não é? Não deve ser muito tempo, assim, não deve ser muito Vai ser mais tempo. fiável. Vai ser super fiável e, portanto, não há volta a dar conta disso, não. E, portanto, nós não, as coisas que não conseguimos parar, temos que as interpretar como Exatamente. Oportunidades. Exato. Temos que É abraçá-las. uma oportunidade. Como oportunidades e não como ameaças. Claro. É uma oportunidade, não é uma ameaça. Ok. Então, eu acho que neste episódio nós ficamos a conhecer um pouco melhor da Faculdade de Economia do Porto. Fisicamente, não é? Um pouco dois planos da faculdade, aquele e aquele. Um pouco do seu passado, da sua história, um pouco das suas perspectivas futuras, seus desafios, um pouco a linha condutora que une estes dois pontos. Então ficamos aqui a conhecer o seu professor, que neste momento é o diretor da Faculdade de Economia do Porto, e sinceramente eu sinto que está muito bem entregue. Eu gostei muito Desta interação. desta conversa. E pronto, e agora, antes de fechar, vamos falar o próximo episódio, que é um pouco sobre a atualidade. Foi algo que nos foi muito pedido, de falar não só temas genéricos que são muito interessantes, mas também comentar um pouco Temas da atualidade. temas da atualidade. Nós arranjamos este formato de pomos ali alguns temas e tiramos e comentamos no momento. Portanto, eu convido-vos a virem às nossas redes sociais, a colocarem questões, que de certo nós iremos encaminhar para o seu professor. Também convido-vos a seguir as redes sociais da Faculdade de Economia do Porto, porque estão a ser cada vez mais dinamizadas. Nós sabemos que ela se está a abrir, LinkedIn, Facebook é para a classe mais idosa. Estou a brincar. Mas Olha, o Notáveis é toda a muito gente. dinâmico no Facebook. Hã? O Notáveis é muito dinâmico no É, Facebook. e mesmo nós temos mais seguidores no Facebook do que no Instagram. Já temos no TikTok, agora é mais TikTok. Descobri ontem, eu só descobri ontem, nós temos seguidores no TikTok. E então ela está-se a abrir e então podem colocar comentários, podem colocar questões e nós iremos certamente fazer chegar ao seu professor e quem sabe um dia discutir um pouco esses temas. Já Muito bem. posso fazer um desafio, que é mais para a frente perceber se as coisas estão a correr bem ou não estão a correr. Claro. Fazemos. E vimos cá Ponto de computadores. situação daqui a um ano ou dois. Está combinado. Aqui a magistratura é de quanto tempo? 4, pronto. Daqui Ok. a 4 anos vimos cá a prestação de contas. Mas tem que ser. Mas já vai antes- ser com o público, porque Mas tem que ser antes do início da campanha eleitoral. Que é para não haver. Tá, Sr. Professor, muito obrigado. Obrigado. E que obrigado Obrigado. aos nossos colegas. Até uma próxima. Até uma próxima. Está feito.